Após toda essa sequência de exercícios que nós fizemos até agora, nós vamos trabalhar agora um desenho realista do início ao fim. Tudo que nós vamos aplicar aqui, nós vimos anteriormente. Então agora é hora de você colocar em prática tudo o que vimos até esse ponto. Tendo em mente que você já preparou aí o seu esboço utilizando a técnica de quadrículas, vista no módulo de técnicas de esboço, vamos iniciar agora o desenho a partir desse ponto. Então vamos lá. Primeiro passo que nós vamos fazer é iniciar o sombreamento pelos olhos. Nós trabalhamos os exercícios aí dos olhos e agora nós vamos iniciar a partir dos olhos. Primeira coisa que eu faço aqui é trabalhar sempre com um lápis mais escuro. A pupila, independente da cor dos olhos, a pupila vai ser sempre com preto absoluto. Então aqui eu vou trabalhando essa pupila e nós vamos, a partir daqui, começar o processo de sombreamento do desenho realista. O desenho realista, a parte que mais chama a atenção é justamente o realismo, né? A capacidade de representar de forma bem fiel a realidade. É claro que aqui nós estamos fazendo um desenho monocromático, né? Então a gente está fazendo um desenho que a gente chama de preto e branco, né? Na escala de cinza. Então aqui eu aplico o esfuminho, ó, pintei aqui com o lápis 6B e vim aplicando aqui com o esfuminho para dar esse efeito mais esfumaçado. E assim a gente vai trabalhando da mesma forma que nós vimos no desenho dos olhos, né, no exercício dos olhos que a gente viu anteriormente. Então, basicamente aqui, a gente não vai ver nada de novo, a gente está apenas reunindo tudo que a gente aprendeu até agora e aplicando isso no desenho para você ver na prática como isso funciona. Canetinha borracha para dar um brilho aqui, né, realçar o brilho, e vamos escurecer essa parte superior aqui, ó. Os cílios superiores, eles são sempre mais carregados, né, então por isso a gente faz, assim, um preenchimento, levando em consideração aqui também que esse olho é um olho maquiado, né, com maquiagem. Então a gente escurece essa parte superior, vamos destacar também os cílios e depois fazer um leve sombreamento na parte interna do olho. Então aqui, basicamente, é só você observar o processo, que como eu estou aplicando aqui, e vai fazendo a mesma coisa aí no seu trabalho que já está diante de você. Você pode também assistir uma vez e depois, na hora de repetir, você começa a aplicar para você ter um resultado melhor. Eu trabalho aqui os cílios. Esse traço da pálpebra também, geralmente a gente marca ele bem marcado, né, que aqui é a profundidade da pálpebra, né, quando a pálpebra ela se dobra, então fica essa marca aqui superior. E vamos trabalhando também um sombreamento na região dos olhos, né, pra gente dar esse efeito mais realista. Como é um olho maquiado, então tende a ter essa área um pouco mais um sombreamento um pouco mais encorpado. Então por isso que eu vou escurecendo aqui pra gente começar a visualizar melhor o olho. É um processo que eu estou fazendo aqui num ritmo um pouco mais solto e mais rápido, mas se caso estiver um pouco rápido para você, você pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho e continuar acompanhando. Mas é algo bem tranquilo de você fazer. Observe que agora eu jogo esse sombreamento na parte do branco do olho, né, na esclera. Essa parte que eu estou fazendo, esse sombreamento que eu estou fazendo é para dar um efeito mais abaulado no olho. E agora a parte aqui externa, ó, na região dos olhos, esse supercílio aqui, para dar esse volume na parte superior dos olhos. Então, nesse primeiro
momento que nós vamos trabalhar são os olhos, o nariz e a boca, para depois então a gente fazer o preenchimento em toda a de toda a pele na região, né, do rosto aqui. Então, primeiro passo, a gente trabalha a região dos olhos, depois nós vamos para o nariz e vamos finalizar essa primeira parte do desenho nos olhos, nariz e boca. Observe que eu sempre volto com outra camada por cima para ir adicionando aos poucos o tom de cinza até atingir o tom de cinza que eu quero. Quando nós estamos trabalhando essa primeira camada, observe que aqui tudo que tem de sombreamento é o que eu estou fazendo agora na região dos olhos. Então, nós ainda não temos partes mais escuras para avaliar o contraste. Então, a gente vai trabalhando aos poucos, escurecendo aos poucos. Quando entendermos que atingimos uma tonalidade que está de acordo com aquilo que a gente busca, então a gente começa a espalhar o sombreamento na região dos olhos, de todo o rosto. Mas é muito comum, depois que a gente completa o desenho, né, que a gente tem ali todos os contrastes ali, de partes mais escuras do desenho até as partes mais claras, é muito comum a gente voltar fazendo alguns ajustes, porque aí você vai ter uma noção mais clara do que do contraste que você está buscando, né, de luz e sombra. Então, essa primeira parte é mais para dar a sensação de volume na figura, mas possivelmente a gente volte em algumas partes para escurecer um pouquinho mais, clarear um pouquinho mais, isso é muito comum, faz parte do processo. Canetinha borracha aqui também, para dar um brilho, né, geralmente nesse cantinho do olho tem um brilhozinho. Tudo isso que eu estou mostrando para você que a gente já viu no exercício anterior, né, dos olhos. Porém, a gente sempre volta, para reforçar algumas coisas. Então por isso eu gosto sempre de frisar, relembrar o que a gente já viu anteriormente para se fixar um pouco mais na sua cabeça. Pra você ter uma noção mais clara do que você está fazendo. O pincel, ele serve para fixar mais o preto. Então é sempre interessante quando você quer um sombreamento um pouquinho mais escuro, você trabalhar com o pincel por cima, que ele vai ajudar a fixar esse grafite mais no papel. Diferente do esfuminho, que retira um pouco do grafite, o pincel ele vai fixar mais esse grafite, tornando tudo mais escuro um pouco. Ó, o olho aqui já tá legal. Vou trabalhar aqui agora a sobrancelha, e aí a gente vai para o outro olho e repete o mesmo processo. A sobrancelha, o que você tem que prestar bastante atenção é na direção que você vai trabalhar os fios. Observe que os fios eles vão deitando, ó, levemente. Sei que eu tô fazendo uma sobrancelha mais básica, tem sobrancelhas que têm fios mais embaralhados, mas observe que eu faço uma parte de um lado e venho do outro lado para encontrar com esses fios aqui, ó. Eventualmente a gente vai na aula só de olhos, você pode buscar isso aqui dentro da plataforma, né, na parte de anatomia, e aí você vai entender melhor como você pode trabalhar, né, tanto o olho como a região dos olhos, né, composição com a sobrancelha. Porque o olho sozinho ele não tem toda a expressão dos olhos, na verdade é combinado com as sobrancelhas. Então, se você tem uma pessoa assustada, por exemplo, a sobrancelha vai ficar um pouco mais alta e os olhos mais arregalados. Então a composição da sobrancelha a gente acaba colocando como parte também da expressão dos olhos. Apliquei um pincelzinho para escurecer e pronto, ó, galera, aqui a gente já tem um resultado bem satisfatório. Bem satisfatório, já dá para a gente partir para o outro olho e trabalhar o mesmo processo aqui nesse outro olho.
Observe que eu vou começar da mesma forma, né, vou começar pela pupila. Como eu já disse, a pupila, independente da cor dos olhos, olhos azuis, olhos castanhos, né, independente da cor, olhos verdes, a pupila ela vai ser sempre preta, porque a pupila, na verdade, ela não é nada mais do que um orifício por onde a luz vai entrar e gerar a visão lá no fundo do nosso cérebro, né. Isso você vai entender um pouquinho mais quando a gente, eh, no modo de anatomia, quando você estudar sobre os olhos. Esfuminho, para desbastar aqui esse grafite. E o processo é o mesmo, você vai perceber que cada vez que você repete esse processo, a gente fez o primeiro exercício, aí fizemos aqui o primeiro olho, no terceiro olho você já vai sentir um pouco mais de segurança, porque, são conexões que você vai fazendo no seu cérebro, né, do processo que você aplicou, e aí por isso que sempre que a gente repete alguma técnica, alguma coisa que a gente já aprendeu, a tendência é que você faça com um pouco mais de facilidade, porque o seu cérebro já criou essas conexões, né, você já entende o processo do início ao fim, e tudo vai ficando mais fácil. Cíliozinhos inferiores, ó, sempre mais suaves do que os cílios superiores, que são mais carregados, arredondando aqui a esclera, o branco do olho, que na verdade a gente fala branco do olho, mas a gente nunca deixa ele totalmente branco. O branco precisa ser aqui esse brilho, ó. O brilho do olho, esse reflexo, esse brilho especular aqui do olho, ele sim precisa ser o branco absoluto, na maioria dos casos. Existem casos que ainda assim não precisa ser totalmente branco. Mas geralmente é a parte mais clara, porque vai mostrar que tem um brilho ali, um reflexo de alguma luz. E a parte externa, como fizemos no primeiro, né. Observe que eu me preocupo primeiro em criar os volumes, por isso que eu vou trabalhando sempre nas áreas que eu considero que estaria mais escura, para as partes de mais volume, receber mais luz, aí vai dar uma sensação de volume e de profundidade. Esfuminho, ó, para espalhar essa primeira camada. Lembre-se que eu no primeiro aí, ó, eu apliquei uma camada, depois voltei novamente, aqui é a mesma coisa, observa que essa primeira camada tá bem clarinha, porque depois de eu espalhar aqui, eu vou voltar novamente com outra camada e assim a gente vai aplicando. É interessante você trabalhar sempre dessa forma, porque quando você vai diretamente na tonalidade, eh, que você está buscando, você tem ali já uma certa segurança e você vai direto nessa tonalidade, você vai carregar o papel com muito grafite, você vai aplicar uma camada muito grande de grafite e ele pode não espalhar tão suavemente como nesse processo aqui de você ir trabalhando camada por camada. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma. Dá um resultado final mais suave. Pronto, aqui na parte inferior, né, tem essas expressões dos olhos, que é importante a gente colocar isso também, vai dar mais naturalidade para os olhos. São detalhezinhos que você sempre precisa levar em conta quando você está buscando um efeito mais realista. Se é um desenho estilizado, né, mais simplificado, você não precisa se preocupar com tantos detalhes, mas nesse caso aqui a gente está se preocupando com esses detalhes e a gente quer trazer um resultado mais realista. Esse desenho que nós estamos fazendo aqui é um desenho mais básico, um rosto mais básico. Tanto que, a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo sem modelo, embora você aí tenha o modelo para você, né,
copiar, seguir aí todo o processo. Na verdade, eu criei esse modelo para a gente poder estudar aqui. Você vai perceber que, conforme você vai praticando, né, são diversas técnicas aqui dentro da plataforma, você vai ter a capacidade de criar também com realismo. Isso exige um pouco mais de conhecimento, mas aqui você vai apenas reproduzir de acordo com o modelo aqui que a gente está utilizando. Vamos para a sobrancelha aqui agora. Observe que eu faço primeiro alguns fiozinhos, uns fiozinhos mais soltos. Isso também ajuda a deixar a sobrancelha mais natural, né. Embora hoje, no meio estético aí, as pessoas fazem aquelas sobrancelhas bem artificiais, né, principalmente no rosto, quando você quer dar um aspecto de rosto mais maquiado, mas, observando o natural mesmo, você precisa deixar esses fiozinhos soltos para dar um efeito mais real. Olha, esses fiozinhos aqui, ó, esses acabamentozinhos são super importantes para a gente criar esse efeito. Deixei aqui uma falhazinha na sobrancelha. E é isso, olha como ficou legal aqui esses 2 olhos. Nós vamos partir para o nariz. E no nariz aqui, observe que eu começo da mesma forma, sempre do ponto mais escuro. Nesse caso aqui, o ponto mais escuro são as narinas, né, as fossas nasais, né, que a luz ela não consegue penetrar, então fica uma sombra mais escura. Eu começo por aqui, quando eu trabalho só as narinas, a gente já começa a ter uma sensação de volume. Observe como isso é interessante. Por isso que é importante a gente observar, a figura sempre trabalhando do escuro para o claro. Se eu estou trabalhando num papel branco, o branco já é a luz absoluta, né, o branco absoluto seria a luz, a tonalidade do papel. Então o que eu preciso é partir do tom mais escuro, porque eu já tenho o tom mais claro. Eu parto do tom mais escuro e vou controlando a os tons de cinza, né, a escala de cinza, para eu conseguir dar o volume desejado a essa figura. Aqui uma sombrazinha projetada, ó, do nariz, na parte de baixo do nariz. Aqui a gente vai colocar uma luz. A intenção aqui é colocar uma luz de cima para baixo, né, e partindo aí no caso para você que está assistindo, partindo da direita para a esquerda. Então eu desloco a sombra, você vê que eu desloco a sombra para a esquerda, a sombra projetada, esse lado do nariz aqui, ó, começo logo sombreando para dar esse formatozinho, ó, o volume que eu vou conseguindo no nariz, apenas controlando as tonalidades de cinza. Suminho sempre fazendo a sua parte, né, de acabamento, de espalhar esse grafite, deixar tudo mais suave. O suminho é um bastão feito de papel, ó, vai suavizando, ó, deixa essa bolinha bem suave. Olha o volume que a gente já conseguiu aqui no nariz. Acho super interessante isso, como a luz e a sombra, ela consegue modelar a figura. Vou trabalhar logo esse lado, que é o lado mais que está contra a luz, né, de acordo com o que eu falei aí, a luz partindo da direita para a esquerda. Mas vai ter sombra também do outro lado, obviamente. A gente precisa trabalhar o tom da pele. Então agora eu volto com mais uma camada, estou utilizando agora já o lápis 6B. Vou escurecendo ainda mais um pouco esse lado, ó. A sombra projetada. Na verdade, é uma sombra de oclusão aqui, né, nesse cantinho. E aí vem a sombra projetada.
Para você entender esses conceitos, quando eu falo de sombra de oclusão, sombra projetada, aí você vai na seção de luz e sombra. Aí você vai entender um pouco mais sobre esse conceito. Por isso que aqui a gente trabalha na plataforma, a gente tem os módulos todos separados para você poder estudar a fundo cada assunto, cada tema separadamente, para quando você unir tudo isso, você ter uma ideia muito mais profunda e completa do processo do desenho. Então, observe que eu voltei escurecendo um pouquinho mais as narinas. Desse lado eu vou dar uma leve sombrazinha também para a gente levantar um pouco mais essa parte do nariz e a gente poder partir para a boca. Como esse desenho aqui é uma criação, talvez você pense: "E como você sabe que a sombra se comportaria dessa forma? Por que você trabalhou dessa forma?" Isso é resultado de experiência, viu gente? Muita observação e prática, muita observação e prática. Aí você vai conseguir, né, fazer chegar nesses mesmos resultados, aí isso exige um conhecimento mais amplo. Observe aqui na boca, eu vou trabalhar os cantinhos, ó, esses detalhezinhos primeiro. Quando a gente sempre trabalha esses cantinhos mais escuros, que a gente chama justamente de sombra de oclusão, facilita na hora de fazer o preenchimento. Quando você faz um preenchimento básico, você já tem um resultado muito bom, né? Que para muitos desenhistas poderia ser considerado até um resultado final. Mas a gente vai um pouquinho além aqui. A forma como eu estou sombreando aqui esses lábios, ó, observe que eu estou meio que rabiscando. Isso ajuda também a criar uma certa textura, porque os lábios, a pele dos lábios, ela é um pouquinho enrugada, se você observar bem de perto, ela tem pequenos frisozinhos, né, vincozinhos, que que dão uma textura um pouco diferente para os lábios. Ele não é totalmente lisinho como a pele, por exemplo, do rosto. Tem uma certa textura ali diferente. Vou fazer a mesma coisa no lábio inferior e depois volto, escurecendo um pouquinho mais isso e dando uns efeitos de brilho. Esse desenho eu estou fazendo de forma aqui bem rápida e à vontade, porque como é uma criação, eu não estou observando nenhum modelo aqui, então para mim fica um pouco mais rápido. Para você que pegou o modelo aí e está copiando, então se eu estiver um pouquinho rápido, como eu já falei, dá aquela pausa, né, no vídeo e vai fazendo um pouquinho mais devagar e vai acompanhando conforme o seu ritmo aí. Espuminha para dar acabamento, deixar tudo mais leve, mais suave. E agora com o lápis 6B eu vou traçar aqui, ó, essa parte interna. Observe que eu marco a parte no contorno inferior do lábio, eu marco e vou fazendo um degradê de baixo para cima. Isso para dar mais volume no lábio, né, porque como o lábio ele é abaulado, e a luz a ideia que foi projetar a luz de cima para baixo, né, da direita para a esquerda, então, eh, logicamente que nessa parte inferior do lábio eu teria que ter um contorno aqui, ó, mais escuro, fazendo um degradê para cima.
Observe como tudo é questão de lógica, né. Você vai entendendo como funciona a luz e a sombra e você consegue, né, criar coisas fantásticas a partir do conhecimento que você vai adquirindo, que você vai acumulando. Por isso que o processo de desenhar não é uma coisa, eh, totalmente mágica. Na verdade é conhecimento, é técnica, é conhecimento, entendimento, né, de como as coisas funcionam no mundo real. E aí quando você aplica, existem essas regras, né, esses conceitos, quando você aplica da forma correta, vai te gerar um resultado de acordo com a realidade. Um brilhozinho aqui no contorno, importante a gente colocar esse brilhozinho para dar um charmezinho a mais, vai dar uma sensação de volume. E vamos detalhar um pouquinho mais aqui o lábio inferior e depois fazer uns brilhozinhos aqui, você vai ver que charme que vai ficar. É possível que depois que eu sombrear todo o rosto, eu escureça ainda um pouco mais essa boca, mas vamos ver a necessidade, se vai haver necessidade mais pra frente. Então tanto o desenho como a pintura é um processo de idas e vindas, do início ao fim, até atingir o resultado final. Porém, tudo tem que ser feito de forma consciente, e não de forma aleatória, jogando para ver se dá certo ou não. Isso geralmente quem trabalha dessa forma são amadores, né, pessoas que não, mas quando você estuda e você vai tendo mais conhecimento, você entende que tudo é um processo, né, e você vai cada vez mais com a sua experiência, né, como você vai tendo mais experiências, você vai entendendo essas etapas do desenho. Furinho aqui no queixo, mas isso aqui eu não vou mexer agora não, porque isso é mais pra frente. Os dentes, normalmente a gente sempre trabalha um sombreamento muito, muito leve, só para quebrar aquele branco, o branco puro ali do papel, porque o branco intenso, como eu falei, tem que ser sempre o brilho, né. Se tem um brilho no dente, né, e como o dente tem um efeito de porcelana, então esse brilho que tem no dente é que precisa ser o branco puro. Na divisão entre os dentes, a gente tem que tomar muito cuidado para você não marcar uma divisão ali com o lápis, vai parecer que os dentes estão estragados. Tô acertando aqui um pouquinho, os dentes ficarem bem bonitinhos. Quanto mais eu escureço essa sombra, que é o mais volume eu dou para o lábio, mais profundidade também. Prontinho, feito isso aqui, agora nós vamos com a borrachinha e finalizar essa etapa do desenho com o brilho aqui, ó, brilho intenso, para dar uma sensação de umidade aqui nos lábios. E aqui nós finalizamos essa primeira etapa. Vamos continuar no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, dando continuidade a esse trabalho.